bidimensional. Agora que nós já aprendemos a trabalhar com array unidimensional, que é um vetor, nós vamos aprender a trabalhar com array bidimensional, que é uma matriz. Claro, também temos aí, array multidimensional, que também se encaixa aí com essa nomenclatura, também é uma matriz. No meu caso, eu vou mostrar aqui uma matriz bidimensional. Por quê? Porque é mais fácil de se explicar como trabalhar com ela. Então, se você nunca mexeu com isso, se você nunca programou, se você nunca foi obrigado, digamos assim, a criar uma matriz, essa é a melhor forma de aprender. Com um exemplo mais básico que tem, e claro, mesmo sendo um exemplo básico, é um exemplo muito útil dentro da programação de jogos. Ok? Legal. Então vamos lá, vamos entender o que é isso. Vamos entender o que é esse array bidimensional, essa matriz. Para poder entender melhor isso, nada melhor do que usar o velho e bom Excel. Está aqui. Veja que o Excel, ele pode ser considerado como uma matriz. Porque nós temos várias linhas e várias colunas. Então, imagine, se eu quisesse representar, por exemplo, um vetor aqui, eu poderia fazer isso. Ó. Selecionei aqui uma linha e eu tenho um vetor. Por quê? Em cada linha eu consigo guardar uma informação. Então eu tenho aqui índice 0, 1, 2, 3 e 4. Tranquilo até aqui. Só que em uma matriz é diferente, porque uma matriz ela tem linhas e colunas. Então, olhando para essa estrutura, eu posso determinar que eu tenho uma, duas linhas e duas colunas. Então, os elementos que vão ser guardados aqui, eles não podem ser acessados de uma forma tão simples como são acessados dentro de um vetor. Por quê? Porque eu preciso considerar tanto a linha quanto a coluna onde está um determinado elemento. Por exemplo, aqui. O elemento que estiver aqui, ele vai estar na linha 0, coluna 0. Certo? O elemento que estiver aqui, ele vai estar na linha 0, coluna 1. Aqui embaixo, eu vou ter um elemento, que está na linha 1, coluna 0. E aqui, linha 1, coluna 1. Então, é dessa forma que eu preciso referenciar o local onde está cada elemento, tá? Levando isso em consideração. Aí você fala, poxa, mas espera aí, eu tenho linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2. Por que tem só 0 e 1? Simples. Lembre-se que o array começa com o valor 0. Então, se eu tenho duas linhas, na verdade eu tenho 0 e 1. Se eu tenho duas colunas, na verdade eu tenho 0 e 1. Ok? O 0 tem seu valor. Muito bom. Tendo entendido isso, vamos para o nosso código. Aqui. Vamos lá. Eu vou criar agora uma matriz. Para criar uma matriz, não tem segredo, não foge muito do que nós já vimos. Então, eu vou dizer que a minha matriz é de inteiros, desse jeito. Dou o nome de matriz. E aí eu vou utilizar aqui um new int. E eu vou dizer qual é o tamanho dessa matriz. Porém, tem uma coisinha que eu preciso ajustar. Por quê? Se eu deixar da forma que está aqui, eu não vou ter uma matriz, eu vou ter um vetor. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, no início, eu preciso colocar dentro dos conchetes uma vírgula.
Pronto. Já estou dizendo que eu estou trabalhando aqui com uma matriz bidimensional. E aqui? Aqui eu preciso pegar e determinar o número de linhas e colunas. Então, como eu vou trabalhar com 2 linhas e 2 colunas, 2,2. Desse jeito. Tranquilo, certo? Muito bom. Agora, e se eu quiser alimentar essa matriz? Eu posso fazer isso aqui, ó. Matriz 0,0 igual ao valor 1. Desse jeito. E aí o que eu vou fazer? Vou copiar aqui, né? Mais 1, 2, 3. O que eu vou ter? No segundo, eu vou ter linha 0, coluna 1. No terceiro, eu vou ter linha 1, coluna 0. E depois, no último, eu vou ter linha 1, coluna 1. E os valores vão ser 1, 2, 3 e 4. Desse jeito aqui. Desse jeitinho. Aí eu vou pegar e vou dar um print para ver se realmente tudo está funcionando. Vamos lá. Eu quero pegar o valor que existe na matriz que está na posição 0,1. Eu quero o valor que está lá. Ctrl S para salvar. Vou pegar e executo. Veja que eu tenho o valor 2 aqui. Se eu quisesse mudar, quero pegar, por exemplo, o valor que está na posição 1, 1. Tá? Linha 1, coluna 1. O que eu vou ter? Vamos ver. Olha aí, tem um valor 4. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos voltar para o Excel. É a mesma coisa que eu pegar e dizer, ó, que aqui eu tenho o valor 1, aqui eu tenho o valor 2, aqui eu tenho o valor 3 e aqui eu tenho o valor 4. É a mesma coisa que fazer isso. Tá vendo só? É isso que é feito. Agora, deixa eu voltar aqui para o meu código e tudo bem, alimentei a matriz, tá? Alimentei ela manualmente, só que da mesma forma que para fazer isso em um vetor já não é legal, em uma matriz é pior ainda. Então precisamos utilizar o quê? Um laço. Então vamos lá. Vamos ao nosso laço for. O nosso laço for, ele vai começar aqui com uma variável que eu vou determinar como sendo linhas. E ela vai começar com 0. Ponto e vírgula. Vou ter o laço enquanto linhas for menor ou igual a 1. Por quê? Mais uma vez, o 0 é considerado. Então, se eu tenho 2 linhas, é 0 e 1. Ok? Ótimo. Ponto e vírgula. E vou incrementar linhas. Desse jeito. Ótimo. Eu criei aqui um laço. Mas esse laço ele só serve para alimentar as linhas. Eu não quero isso. Eu quero alimentar tanto linhas quanto colunas. Então, eu vou criar um laço dentro de outro laço. Desse jeito aqui. O segundo laço, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de colunas. E vou dar o valor de 0 também. Na condição, colunas tem que ser menor ou igual a 1. Pelo mesmo motivo de linhas. Só tenho 2 colunas. E por último, eu vou incrementar colunas. Maravilha! Feito isso, eu preciso agora fazer o quê? Eu preciso criar uma variável para me auxiliar aqui no processo de alimentação dessa matriz. Então eu vou criar uma variável do tipo int, chamada valor, e eu já vou dar o valor de 1 para ela. Desse jeito. Por quê?
Feito isso, eu simplesmente vou chamar a minha matriz e, para especificar as posições, eu preciso utilizar as duas variáveis que eu criei aqui. Então, linhas, vírgula, colunas vai ser igual a variável valor. E, logo depois disso, eu preciso incrementar o valor, que é para eu ter os valores que eu quero, que é 1, 2, 3, 4. Então, valor mais. Ótimo. Feito isso, eu já vou conseguir alimentar a matriz. Só que eu preciso enxergar o que está acontecendo. Então, eu vou criar um outro laço para fazer isso. Ctrl C, Ctrl V, deixo a mesma estrutura, só que aqui no meio, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um print, onde nesse print eu vou exibir primeiro linhas mais 2 pontos, né? Depois colunas mais o resultado, o valor que existe ali. Que o valor vai ser matriz linhas colunas. Desse jeito. Então, agora sim vai funcionar. Dou um Ctrl S para salvar. Vamos lá na Unity. E agora eu vou executar o exemplo. E veja que ele está aqui. Vou abrir o Excel. Opa, volta a Unity. E vamos analisar. Veja que da mesma forma que eu fiz aqui, na linha 0, coluna 0, eu tenho o valor 1. Valor 1. Na linha 0, coluna 1, eu tenho o valor 2. Valor 2. Na linha 1, coluna 0, tem o valor 3. E, por último, na linha 1, coluna 1, eu tenho o valor 4. Então veja como é simples trabalhar com matrizes. Tá? Claro, né, você precisa treinar um pouquinho, brincar um pouco mais com os valores, e aumentando os valores que você quer guardar, mas depois que você pega o jeito, fica bem tranquilo de se trabalhar.